Bom, galera, bom dia. Aqui é o professor Márcio, MHS, e a gente está aqui para dar continuidade ao nosso conteúdo, agora de uma forma nova, né? Através de videoaulas. Espero que seja tão produtivo quanto. É diferente e tal, mas a gente pode tirar bom proveito também. Então vamos lá. Vamos continuar o conteúdo a partir do fato que terminamos na última aula astronomia. E agora vamos começar a parte de física, seguindo esse é o módulo 2. Só que no módulo 2 do livro, eu pessoalmente achei que faltou algo importante, falar sobre o Sistema Internacional de Medidas. Então esse é um conteúdo que ainda não está no módulo 2, não está no livro. Isso aí eu vou mandar algum material extra a mais para vocês para poder continuar. Então vou começar aqui para o Sistema Internacional. Só que antes de começar no Sistema Internacional, que vocês estão vendo essa figura aí, que é o novo sistema que foi baseado, eu gostaria de mostrar, eu pedi a vocês, cada um de vocês alunos, para baixar no Play Store ou nos outros aplicativos, ou melhor, baixar um aplicativo no celular de vocês. Acredito que tem no Play Store, não, no Play Store tem, eu não sei se no da Apple, o aplicativo da Apple de baixar também tenha, mas eu gostaria de mostrar para vocês, que é esse aqui, só um minutinho. Já peço desculpa antecipadamente pelas propagandas gratuitas aí que a gente tá vendo. Não estamos recebendo nada por isso. Esse é o melhor software de edição de vídeo que eu consegui no momento. Com o tempo eu vou aprender melhor, quem sabe eu consigo tirar isso aí. Alguém quiser me mandar um tutorial de como fazer, se souber melhor, a gente vai melhorando as técnicas aqui. Mas por enquanto isso aqui tá bom. Esse aplicativo Physics at School, ou Física na Escola, é o aplicativo que eu estou pedindo para vocês usarem. Eu vou demonstrar três brinquedinhos dele aqui bastante interessante. Vou começar com esse daqui. Aqui algum deles que você pode usar, todos de física que a gente pode ter, vários experimentos de física que a gente pode fazer e observar. Mas eu encontrei três. O primeiro da matéria passada, de astronomia. Esse aqui é bastante legal, que vocês podem simular como se constrói um sistema estelar, um sistema solar. Você pode falar, estou brincando de Deus, é apenas uma brincadeira que eu estou falando. Nada
quanto à sua religião, para ficar tranquilo, né? Sem ofensa. Mas aqui a gente vamos montar nosso sistema e nós mesmos vamos colocar os planetas na órbita que a gente deseja. Só que tem que tomar cuidado. Dependendo da órbita, você pode fazer um planeta se chocar com outro, ou chocar com o mesmo com o Sol. Aqui você no centro tem o Sol, logicamente fora de escala completamente. 3 informações de cada planeta, a distância média para o Sol. Aqui está, é só isso aqui que eu estou achando que está errado, porque 10 a sexta significa 1000. Não, milhão, está certo, não, exatamente. Mercúrio está a 58 milhões de quilômetros do Sol, em média. A velocidade média de Mercúrio em quilômetros por segundo e o tempo, o período para completar uma volta, uma órbita completa de Mercúrio. A mesma coisa, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Repara, Terra e Vênus têm mais ou menos a mesma massa, o mesmo tamanho. Mercúrio é bem menor e pela distância sabemos que está mais próximo. Só que agora a gente vai colocar o nosso planeta. Ao colocar, veja que a distância já muda. E aí, ao colocar ele aqui, veja que apresenta um vetor. O vetor que é o vetor velocidade. Eu vou poder escalar a velocidade do planeta. Vou abandonar o planeta em certa velocidade. Toma cuidado, que dependendo da velocidade, ele vai ser muito rápido, pode sair da órbita do Sol. Se for muito baixa a velocidade, ele pode adentrar no Sol e chocar com o Sol. Então, você tem que ter mais ou menos a noção da velocidade. Olha só, soltei e ele fez uma órbita bem próxima do Sol. Vou pegar outro planeta, também fazer o mesmo. Lá. Agora vou fazer uma responsabilidade, vou pegar um outro planeta, a Terra, e jogar ele contra um cruzamento dessas duas órbitas. Olha o que vai dar. Repare que a Terra ficou muito perto, então caiu no Sol. Vou tentar pegar agora Marte aqui. E vou fazer uma órbita contrária ao sentido do movimento. Quase. E vocês podem fazer. Como temos esse movimento que é bem divertido, ó, explodiu Marte com Mercúrio. E assim por diante. Além de instrutivo, vocês podem perceber o que vai fazer aí, olhando as tabelas e fazendo essa análise. É bem interessante. Vocês podem fazer aleatório também. O programa constrói o seu próprio sistema. Então, esse é o legal. Os dois é sobre a matéria que a gente vai ver agora. Esse aqui é um aparelho chamado paquímetro, que é utilizado para medições de objetos bem pequenos. Aí tem um paquímetro, né? E eu vou poder mexer nele aqui, manipular. Se você tiver um paquímetro em casa, a sugestão é o seguinte: com base nesse aqui, que vai te dando os valores, e ver que ele não é simplesmente uma régua. Ele tem um diferencial. A cada vez que você movimenta, ele vai fazer medições em milímetros e em polegadas. A cada vez que você movimenta, essa linha vai cruzar com a outra. E repara que vai aparecendo os valores em azul e vermelho, que você vai somando os valores, não é só observação. Tem que fazer uma operação matemática. Observa que a cada vez que ele anda uma linha, aqui ó, ele anda 10 aqui, ó, repara. Então é bastante interessante o jeito de utilizá-lo. Eu posso ver como é que é o paquímetro. Se você estiver em casa, tira a foto. Tira uma foto, uma pecinha aqui no meio, fazendo a medição e tirando seus cálculos. Seria bem interessante você mandar pra gente. E o outro é o micômetro, um aparelho mais de precisão ainda. Nesse aqui é interessante que eu posso utilizar algumas peças. Aqui os parafusos, né? Parafuso não, essa aqui é a porca, né? A porca, eu vou colocar ela lá, ele mediu o tamanho. Só que é claro que eu posso tirar. E ao tirar, de novo, igual o paquímetro, vai ter valores que vai aparecer aqui. E a cada certo tanto de unidades, eu vou decrescer outras unidades, aumentar outra unidade aqui. E vou somando essas unidades para ter valores em milímetros. Olha só que interessante. De novo, se alguém tiver um micômetro em casa, pode tirar uma foto. Essa é uma aproximação aí para ver. Isso é um aparelho de medição, e é sobre medição que a gente vai começar essa aula. Isso aqui é apenas a primeira parte, ok?
Então, vamos lá. Ó, o que é o sistema internacional? Acontece que se cada região do mundo tiver o seu sistema de unidade, fica complicado, porque ao passar de um país para o outro levando algum produto, você não tem uma, um estabelecido o que comparar. Fica difícil. Dá para ser feito? Dá, mas fica muito mais complicado. A gente tem essa diferenciação por saber quanto a gente vai de um país para o outro. Tem o sistema financeiro, que aqui R$ 1 vale tantos dólares, ou o dólar vale tantos reais, ou euros e assim por diante. A mesma coisa acontecia antigamente. Se você saísse de um local para o outro, numa pequena região, e levasse alguma quantidade que poderia falar, aqui eu tenho tanta quantidade, um jacá de milho, por exemplo. Um jacá de milho é um cesto de milho. O problema é que esse cesto poderia ter um tamanho diferente do outro, não foi estabelecido um padrão. E pode acontecer que você está esperando a quantidade, talvez venha outro menor. É igual você pedir para o seu colega, me dá um copo d'água. Você está imaginando que vai vir um copo de água do seu tamanho. E ele vem com outro. Então é importante estabelecer um certo padrão uniforme para o planeta todo. Todo o planeta adotou isso? Infelizmente não, mas boa parte do planeta já adotou. Então, para a física, para a gente poder estudar, fazer o estudo não só de física, mas de ciência em geral, é bom estabelecer esse padrão de unidades. Tem várias unidades antigas que eu vou até deixar para daqui a pouquinho para a gente fazer um trabalhinho sobre ele, mas a gente vai falar sobre as 7 unidades do Sistema Internacional de Medida, que é essas que estão aqui, que foi simbolizada bem essa cartilha em PDF, vou passar para vocês, ela dá em metro e é bastante interessante, é bastante instrutiva. Eu vou utilizar ela para vocês poderem estudar um pouquinho, é um conteúdo a mais que não tem no livro, aí ó. Aqui já mostra algumas unidades que não são do sistema internacional, que era utilizado antigamente. Já pensou? Cada país do mundo utilizava basicamente uma ideia dessa. Essa aqui, se eu não me engano, foi tirada lá da Inglaterra, do sistema do rei. O rei da Inglaterra, George, se eu não me engano, que o tamanho do rei era a unidade do sistema internacional. Mas essa não é mais sistema de unidade básica. E acontece o seguinte: na Inglaterra, você tinha esse rei. Quando ele morresse, ele não ia estar lá mais para você vir de base. O próximo rei ia ter um tamanho diferente. Agora tem o rei da França, tem o rei de outro país, tem o rei daquele outro país. Cada um tem o seu tamanho diferente. Tinha que se utilizar um sistema padrão. E esse aqui é o sistema de medida de tamanho, de comprimento, né? Então, com isso estabeleceu o sistema internacional, que é o USI. Aqui o sistema internacional novo, que foi estabelecido com constantes das naturezas, o que dá mais respaldos a esse sistema ser mais exato. Por exemplo, o metro, que antigamente era utilizado para ser a divisão de 10 milhões de partes de 1/4 da circunferência da Terra, onde a Terra não é exatamente uma circunferência perfeita, foi estabelecido que é através da velocidade da luz, que é um valor constante. Isso aqui. Na verdade, o metro padrão, hoje em dia, é o tempo que a luz leva para percorrer 1 sobre esse valor. 1 sobre esse valor parece um valor muito pequeno, né, porque vai dividir 1 por isso aqui, mas vai ser exatamente a distância de 1 metro. E assim como todas as outras aqui. Eu vou deixar isso aqui para vocês verem, bastante interessante, e vamos mostrar cada uma delas. Normalmente o primeiro se começa pelo metro. Não sei porque o metro começou pelo quilograma. A grandeza é a massa, a unidade é o quilograma e o símbolo é o kg em minúsculo. Minúsculo, vamos tomar cuidado com isso. O símbolo é o kg para quilograma. Depois vem, eu vou pular isso aqui, vou para as 3 principais, depois volto neles. O próximo é a grandeza base é o tempo. A unidade é o segundo e o símbolo dessa grandeza é o S minúsculo. O tempo é marcado pela resolução, pelo período de radiação correspondente à transição entre 2 níveis hiperfinos de estado fundamental do átomo de Césio. O que é isso? Lá no átomo tem a transição eletrônica, né, de um nível para o outro, e quando ele dá
esse número de voltas aqui, qual que é esse número? Vamos ver aqui, ó, 1000, milhão, bilhão. 9.192.631.770 voltas, né, períodos, né, voltas, ele completa um segundo. Olha só que incrível. Exatamente isso aqui é exatamente um segundo. Então esse é o segundo padrão. É um valor da natureza. Você tem natureza, todo átomo de Césio 133 faz exatamente isso. Depois desse, a unidade mais utilizada, mais conhecida, ó, a grandeza, comprimento. A unidade é o metro, o símbolo é o M minúsculo. Está aqui, ó, falando que é a distância percorrida, o tempo a se percorrer 1 sobre o valor do segundo. Estabelecido em 83. Bom que aqui tem a historinha contando a divisão, o novo, como é que ficou. Aqui vai falar também do antigo também. Você vai fazer essas comparações. E aí eu vou voltar lá. Eu falei dos 3 primeiros. Por que eu falei dos 3 primeiros? Que é um uso mais conhecido. O metro, quilo e segundo é chamado de sistema também, um subsistema, vamos dizer, ou um outro sistema, MKS, metro, quilos e segundo, também bastante utilizado. Então eu falei da massa. A massa é um protótipo, né, de, se eu não me engano, de irídio, uma porcentagem de irídio de prata, só que também não é mais utilizado. Tem esses aqui, são 6 cópias fiéis, só que como é feito de matéria, com o tempo se perde um pouco de matéria. Exatamente esse quilo aqui, que é chamado de quilo padrão, não tem mais 1 quilo. Então ele está modificado, não tem mais 1 quilo. Então por isso que foi estabelecido um novo sistema, que está aqui, ó, através da constante de Planck, que é esse valor que vocês vão dar uma lidinha depois. Aí tem a outro sistema, a outra grandeza, que é a corrente elétrica. Essa vocês vão ver um pouco mais para frente com a gente. E a unidade é um ampere. Lembra que um ampere é um cientista. Então, por ser uma homenagem, o símbolo é um A maiúsculo. Em homenagem a Jean-Marie Ampère. O outro é a temperatura, grandeza, termodinâmica. A temperatura termodinâmica. A unidade é o Kelvin, uma homenagem ao cientista, né? Lord Kelvin, então é o K maiúsculo. A outra é a quantidade de matéria, que é substância, mas é a mesma coisa que matéria, que é o mol. O símbolo também é mol em minúsculo. Vocês vão ver mais aqui mais em química e com física, vocês vão ver mais em estudos sobre os gases também. Aqui. A alta grandeza é a menos conhecida de todas, é a intensidade luminosa, que por curioso, já destrinchei todo o livro de vocês e muitos livros de ensino médio nem mencionam ela. Mas por que então que a gente estuda ela? Não estuda, está no sistema internacional. Para outras, para quem faz estudos sobre luz, eletricidade, deve utilizar ela bastante, ou pelo menos uma vez ou outra. A unidade é o candela e o símbolo é o CD minúsculo. Então essa aqui, eu vou passar esse textinho com essa referência aí para vocês, texto do Inmetro, quem quiser procurar também vai estar lá, ó, digita esse nome. Então ela digita esse nome. E o que eu agora eu me perdi aqui se eu estou gravando ou não. Espero que eu não fique muito tempo. Qualquer coisa eu vou tentar editar e para não ficar muito desmedido de um intervalo para o outro. Mas é tudo isso que eu queria falar. O trabalho de vocês é o quê? Vocês vão dividir entre meninos e meninas? Não, isso eu já tinha passado. Vocês vão dividir o seguinte. Dividir nada. Vocês vão procurar e fazer uma tabelinha não com o sistema internacional, mas sim com um sistema popular. Vocês vão procurar com pais de vocês, com os avós, com parentes, ou na internet mesmo, unidades de medidas populares. Como uma unidade de medida popular, por exemplo, o que é uma légua? Ela mede o quê? Quanto que ela vale no sistema internacional? Um ati de milho.
Vocês vão encontrar isso muito na feira ou na zona rural. Vocês vão fazer isso. Eu quero pelo menos 10 unidades bem diferentes. Vocês vão tabelar isso aí e comparar elas com o sistema padrão. E falar de onde que surgiu isso daí também, cada uma delas. Então faz um tipo de sistema de linha e colunas aí e coloca. Numa linha, coloca a grandeza, por exemplo, uma arroba. Qual que é a unidade da arroba? Unidade de quê? De massa. Quantas arrobas tem no sistema internacional? No sistema internacional, a grandeza de massa, a unidade de massa, a grandeza é o quilo. Então, quantos quilos tem uma arroba? E assim por diante. Vocês vão fazer 10, por favor. E quem tiver os paquímetros e o micômetro, apresenta lá, tira uma fotinha, faz um favor lá pra gente. Vamos ver se a gente monta um grupo lá para poder fazer esse trabalho. Ok? Muito obrigado. Márcio Henrique está aqui para isso. Qualquer coisa é só pedir.